Então, para quem é novo aqui, eu vou voltar a explicar o que é isto do I Ching. O I Ching o I Ching, ela remete-nos ao Japão, remete-nos a esta cultura tão ancestral que nos convida a viver mais conectados com a nossa natureza, mais conectados com o presente, com cada momento. E quando estamos a criar momentos Ichigo Ichi, estamos a trazer o nosso melhor para cada presente da nossa vida. Então este convite para apreciarmos, para nos desligarmos às vezes daquele stress, daquele piloto automático a que estamos tão acostumados e que vamos deixando que o dia a dia passe sem apreciarmos a vida. Então, tudo, absolutamente tudo, pode trazer algo que é importante para nós. E hoje a live também vai ser um pouco sobre isso, não é? Hoje eu vou trabalhar o Eu Posso com vocês, mas antes partilha comigo como é que está a ser o desafio, como é que está esta experiência dos 21 dias, se é a primeira vez que vocês estão a fazer esta experiência, como é que ela está a correr, o que é que sentem. Já passámos o meio do caminho, digamos, já vamos entrar nos últimos 7 dias para trabalhar este pilar, o Eu Posso. Partilha connosco como é que está a ser, que sensações é que estás a ter. Isso pode até ser muito importante para alguém que está aqui, não está a partilhar, não está a participar. Então, na primeira live, relembrando um pouco de todo o trabalho que temos vindo a fazer, na primeira live falámos sobre os 3 pilares para encontrares o teu ponto de equilíbrio e conquistares mais autocontrole, viveres uma vida mais consciente de ti. Então, estes 3 pilares, que resumindo, é o eu sou, o eu me relaciono e o eu posso, não é? Esta live. Então, na segunda live falámos sobre o eu sou. Eu sou aquilo que me escolho tornar, sou eu e não as circunstâncias que escolho, é a forma como lido com o mundo à minha volta que determina também muito do que é a minha vida, do que eu sou, e não dou ao poder ao que está fora de mim para decidir quem eu sou, e por isso precisamos de aprender a viver mais conscientes e não tão de uma forma inconsciente em piloto automático. Na terceira live eu relaciono-me, falámos sobre os pilares importantes para construirmos um relacionamento mais equilibrado, harmonioso, se pretendemos de novo ter mais autocontrole, viver uma vida mais consciente, precisamos de reconhecer em nós que existem impressões do nosso passado que são inconscientes, que constroem a nossa própria realidade. Então, estas impressões, elas filtram a forma como nós vemos o mundo à nossa volta. Então, e isso vai determinar muitas vezes como é que nós conseguimos lidar com as coisas, porque se tivermos um filtro com impressões muito negativas, precisamos de transformar isso. Às vezes temos essas impressões que são negativas e que vão realmente criar uma percepção subjetiva que temos de nós próprios e do que nos rodeia e não estamos a dar conta disso. Então, na live anterior, que se não viste, eu convido-te a ver, podes acompanhar no canal do YouTube ou aqui no Instagram, para perceberes como é que eu estou a encaixar estas 3 ideias. Então, hoje no nosso quarto encontro, tu vais sair daqui com o que precisas para aprender a lidar com os desafios e as mudanças na tua vida de forma leve. O tema, então, é sobre como agir na vida, o eu posso. Esta ideia de autoempoderamento que precisamos de ter. Então eu vou-vos começar por contar uma história, como já é costume, e esta é narrada por Eckhart Tolle, no livro do Despertar para um Novo Mundo, em que ele nos diz: nos finais do ano 70, eu almoçava todos os dias com mais 2 amigos na cantina do Centro de Estudos da Universidade de Cambridge, onde andava a estudar. Por vezes um homem que estava confinado a uma cadeira de rodas
sentava-se numa mesa perto da minha, geralmente acompanhado por 3 ou 4 pessoas. Um dia ele estava sentado numa mesa, mesmo em frente à minha, e eu não pude deixar de olhar para ele com mais atenção e fiquei chocado com o que vi. Ele parecia totalmente paralisado, o corpo dele era macilento e a cabeça estava permanentemente caída para a frente. Uma das pessoas que o acompanhavam estava cuidadosamente a introduzir comida na sua boca, sendo que grande parte da mesma saía de novo para um pequeno prato que o outro homem segurava debaixo do seu queixo. De vez em quando o homem da cadeira de rodas produzia alguns sons que não se entendiam bem. Alguém se aproximava da sua boca e, para minha surpresa, conseguia interpretar o que ele estava a tentar dizer. Mais tarde, perguntei a um dos seus amigos se sabia quem era aquele homem. E ele disse: claro, respondeu ele. É o professor de matemática e as pessoas que estão com ele são os seus alunos. Ele tem uma doença do neurónio motor que vai paralisando progressivamente todas as partes do seu corpo e deram-lhe uma esperança de vida de 5 anos no máximo. Deve ser o destino mais horrível que se pode abater sobre um ser humano. Algumas semanas mais tarde, ao sair do edifício, ele estava a entrar e quando segurei a porta para ele passar na sua cadeira de rodas elétrica, os seus olhos cruzaram-se. Foi com espanto que reparei no brilho dos seus olhos. Não havia neles qualquer indício de infelicidade. Percebi imediatamente que ele tinha abandonado a resistência. Estava a viver a entrega. Passado alguns anos, ele continua. Ao comprar um jornal num quiosque, fiquei surpreendido ao vê-lo na capa de uma famosa revista de notícias. Não só continuava vivo, como se tinha convertido no físico teórico mais famoso do mundo naquela altura. E o seu nome era Stephen Hawking. E havia uma bonita frase no artigo que confirmava o que eu sentira ao olhar para os olhos dele vários anos antes. Ao falar sobre a sua vida, ele afirmou, agora com a ajuda de um sintetizador de voz, porque ele já não conseguia falar de facto como nós. E ele disse então, quem poderia ter desejado mais? Então Stephen Hawking fez um doutoramento em Física e ele desenvolveu uma teoria dos buracos negros brilhante e foi diagnosticado uma atrofia motora cerebral com uma expectativa de vida muito reduzida, em que o cérebro não fica afetado ao nível dos pensamentos, eles não se alteram, mas ninguém consegue perceber que pensamentos são, porque as pessoas deixam de ser capazes de comunicar, não é? Não deixam de ter movimento. Então os médicos achavam que ele não poderia comunicar com o mundo à sua volta e tudo parecia uma derrota muito, muito dura. Então esta história também podemos ver uma parte não contada, é uma história de uma jornada extraordinária. No filme A Teoria de Tudo, se não viram, aconselho-vos a ver. É um filme lindo, romântico, impactante, que nos mostra como não deve haver limites para o empenho humano. E não importa quanto a vida possa estar dura, possa parecer estar pesada, onde há vida, há esperança. E na filosofia do método VOA, que tem sido um pouco essa que eu tenho-vos trazido nestas lives, ela ensina-nos a viver de uma forma mais consciente do que nos aprisiona e do que nos liberta. E para que possamos caminhar nessa escolha mais consciente. Então Stephen Hawking poderia sentir-se com revolta pela doença, ter-se vitimizado, mas escolheu olhar para o que o elevou. Temos sempre a opção de ter uma esperança e olhar para o lado bom, o lado que nos humaniza. E então eu considero isto um aprender a lutar, sem aquele sofrimento todo, que é muito fácil cair, que é muito fácil nos entregarmos a esse desespero. Então, são 3 pilares para encontrarmos o equilíbrio perante os desafios da vida e criar um olhar mais leve, mais humano, mesmo quando ela pareça muito dura e sem qualquer esperança.
E na história, no estudo passado que nos trouxe até aqui, podemos encontrar, como vos vou falar hoje, várias pessoas e acontecimentos que nos abrem uma perspectiva mais de fé para lidar com os desafios e obstáculos que são inevitáveis na vida de qualquer um de nós e alguns muito, muito desafiantes. E a primeira que eu quero contar agora é a história de um rei, não é? Que ao ver os seus súditos que se tinham tornado preguiçosos, resolveu ensinar-lhes uma lição. Então ele mandou bloquear a saída da cidade com uma pedra gigantesca e escondeu-se nas redondezas para ver como é que a população reagiria ao obstáculo. Para sua tristeza e insatisfação, o rei viu os súditos aproximarem-se da pedra e, sem tentar movê-la, irem-se embora. Às vezes, alguém ainda fazia uma tentativa desprezível antes de virar as costas. Então, após vários dias, um viajante parou-se com a entrada da cidade ainda bloqueada. Ele tentou mover a pedra usando as próprias forças e não conseguiu, mas teve uma ideia. O viajante foi até à floresta e procurou um tronco que pudesse usar como alavanca para mover o obstáculo. Então, ao mover a pedra, ele encontrou algo escondido, um saco cheio de moedas de ouro e um bilhete do imperador. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Nunca se esqueça que dentro de todo obstáculo existe uma oportunidade para melhorar a nossa condição. Então este bilhete, esta mensagem que o imperador deixa, ela conta-nos como é uma história que nos mostra como perante os obstáculos a maioria das pessoas desiste e alguns persistem. Porque assim como o viajante, eles acharam uma oportunidade dentro do problema. Então o grande desafio da nossa vida passa muito por perante as reviravoltas, não é? Os imprevistos, quando as coisas se atravessam à nossa frente, conseguirmos encontrar uma oportunidade nesse problema. E trazendo aqui um bocadinho a filosofia oriental, que eu também tenho insistido um pouco na forma como traz uma perspectiva diferente à nossa vida, em tudo existem os dois polos, não é? Nós vivemos num mundo dual, existe o que está bem, o que está mal, então existe sempre este caminho dos opostos. E quando nós estamos perante uma coisa que nos parece mal, existe algo lá que pode ser uma oportunidade. Mas o desafio é esse, porque perante algo que parece muito terrível, fica mesmo desafiante conseguir encontrar uma oportunidade. Mas então, Marco Aurélio, há mais de 2000 anos, trazia já esta ideia. E isso, para mim, é muito interessante, porque depois na história, como a história que eu mostrei de Stephen Hawking, houveram homens que de facto agiram assim. Perante os obstáculos que existem no caminho, eles tornaram-se o caminho. Então, o impedimento pode se tornar o impedimento para a ação avança a ação quando nos dedicamos a cuidar do problema, a cuidar do impedimento. Essa ação pode nos abrir oportunidades. Então, é isto que reforço, que o que existe no caminho torna-se o caminho. Então, é um pouco sobre isto que vamos falar. Então, como é que já tinha também referido na live do Eu Sou, não é? Se não assististe, podes voltar a assistir. Ela está no Instagram, no YouTube, porque já desde essa live eu venho a tentar falar com vocês para que haja uma reflexão maior, que a vida é cheia de desafios, curvas e contracurvas que nos convidam a fazer mudanças no nosso caminho e nos abrirmos a outras perspectivas, mas existem desafios que precisamos de ultrapassar. E normalmente nós podemos pensar em três problemas que surgem, que é, perante a dificuldade, a pessoa não sabe que tem que fazer uma mudança e por isso não a faz. Por exemplo, perante algo que acontece, a pessoa pensa que aquilo é que não devia estar ali. Não olha para aquilo a pensar que mudança é que aquilo me está a tentar
a tentar convidar a fazer, não é? Eu pensei que queria ir àquele restaurante está fechado, encerrou para sempre, mas eu ia lá sempre, era lá que eu gostava de jantar sempre. E para nós, por vezes, é muito difícil aceitar, dizer agora tenho que ir a outro restaurante. E quem fala num restaurante, um supermercado, um cabeleireiro, coisas simples do nosso dia a dia, em que quando de repente corta o que nós estamos habituados e temos que fazer algo de novo, temos que trazer uma mudança, nós trazemos resistência. Tentem observar, vocês conseguem sentir isso na vossa vida? Às vezes coisas simples que deviam ser normais, normais no sentido de serem fáceis, de serem fluídas. Por vezes nós trazemos essa resistência, tentamos manter o que já era e não estamos a conseguir. Conseguem sentir isso na vossa vida? Comentem comigo. Então, por isso, nesta dimensão, quando estamos com esta postura, nós tememos muitas mudanças e a nossa vontade para agir fica paralisada. Então, perante alguma coisa, nós criamos aquele recolhimento que não nos deixa avançar. Então ela torna-se uma postura passiva perante a vida. Normalmente até nos podemos sentir certamente um bocadinho vítimas, consideramos dependentes e controlados por muitas situações externas. Então este é o primeiro obstáculo, o primeiro problema que normalmente nós deparamos. A Melissa está a dizer que sim, que sente, porque se estivermos conscientes, nós vamos perceber que muitas vezes não vai correr como nós queremos e vamos ter que mudar, e que há qualquer coisa dentro de nós que diz não me apetece, não quero ir por aí. Então o problema que eu identifico, então, o segundo problema que eu também identifico, que torna as mudanças ainda mais desafiantes, é que a pessoa já percebe que tem que mudar, já percebe que tem que fazer alguma coisa perante o que está a acontecer, mas ainda não sabe como. E o terceiro problema, normalmente, é que sabe que precisa de mudar, age de acordo, coloca em prática, mas precisa de estar muito consciente. Então são aquelas mudanças que por vezes, se calhar, tu já percebes que começaste a fazer. Imagina, surgiu que tens o colesterol alto. Vamos imaginar assim, temos o colesterol alto, temos que fazer uma dieta. Então, numa primeira fase, que nós estamos muito focados na dieta, sabemos que temos que fazer a dieta, mas logo a seguir nós começamos perdemos a força para fazer essa dieta, porque precisamos estar muito atentos. Tudo que seja mudança de comportamento, nós precisamos ter uma atenção muito reforçada quando estamos a querer imprimir essa mudança. E isso implica treino, porque senão, de repente, não estamos a comer o que já comíamos, de repente estamos distraídos e de repente dizemos, é só hoje. E começa hoje, facilitamos e de repente já não foi só hoje e as coisas vão se encaixando e depois não acontece mudança nenhuma, volta tudo atrás. Então, recapitulando um bocadinho, não é? Na primeira questão, não é? Ele não sabe que tem que fazer uma mudança e por isso não faz, fica assim a vitimizar-se perante o que está a acontecer, não é? Sente-se impotente, incapaz, não percebe que tem que fazer nada, vitimiza-se. No segundo ponto que eu queria que vocês percebessem, que é uma segunda dificuldade na mudança, ele sabe que precisa mudar, mas não sabe ainda como. E o terceiro ponto, ele sabe que precisa de mudar, acha de acordo, coloca em prática, mas precisa de o fazer de uma forma consistente, sem pressa, sem pausa e muito consciente. Então, no problema 1, por exemplo, ainda pequeninos, é normal que todos temos quem cuide de nós e por isso não precisamos de pensar muito como nos deslocamos. Temos alguém que cuida de nós e por isso nem pensamos que é que temos que ir de um sítio A ao sítio B, nós estamos completamente distraídos na nossa infância, na nossa brincadeira e por isso também não sentimos necessidade de aprender a conduzir. Então é para vocês perceberem como é que funciona bem estes três problemas na nossa vida, que é
Eu nem sei que preciso de conduzir porque alguém vai conduzir por mim, nem sei que tenho que ir do sítio A ao sítio B, por isso tirar a carta, conduzir carro, nem sequer é algo que me passe pela minha cabeça. Então, no problema 2, não é? Por exemplo, quando estamos na adolescência, já sentimos necessidade de nos movimentarmos, de nos deslocarmos sozinhos, mas não sabemos ainda bem como. Ainda estamos a precisar de aprender a conduzir, não é? Estamos ainda a pensar como é que eu posso pedir a alguém para me ajudar, como é que eu posso apanhar um autocarro, um comboio. Ainda estou a tentar solucionar os problemas, ainda não sei muito bem como é que eu posso fazer as deslocações, ainda estou nestas tentativas. E, por exemplo, se estivéssemos no nível 3, diríamos, seria o exemplo em que eu já sei que preciso tirar a carta, vou tirar a carta, começo a conduzir, mas ainda preciso estar muito focada no que está a acontecer. Então, entro no carro e não tenho espaço dentro da minha cabeça para mais nada, a não ser a primeira, a segunda, pisca, espelho, que ninguém me ligue, que ninguém fale comigo de preferência, porque eu sei que para conduzir eu preciso ter esta total atenção ao que estou a fazer. E aqui que eu quero que tragam mais a vossa reflexão, dizendo assim, porque é muito neste passo, neste ponto em que nós avançamos ou não avançamos e que precisamos trazer a vontade, que é muito quando eu digo eu quero isto para mim, eu quero fazer esta mudança, eu tenho este obstáculo, eu tenho que gerir isto de outra maneira, está-me a pedir mudanças, a vida está-me a pedir que eu modifique algumas coisas, mas eu para conseguir trazer consistência e força ao que eu quero mudar, eu preciso de facto de estar muito focada, muito atenta, está bem? Então, quando fatores incontroláveis e imprevisíveis mudam o nosso rumo, há mudanças que surgem nos vários papéis da nossa vida, não é? E que nos deixam muitas vezes completamente desnorteados. São experiências desafiadoras, não há forma de fugir a isso. Precisamos então de nos preparar para as mudanças imprevistas e incontroláveis. Não podemos viver a pensar que nunca vamos ter desafios, que as coisas se vão manter como estão e que vamos conseguir manter aqui a nossa zona de conforto e tudo vai correr conforme que esperamos e queremos controlar, porque as reviravoltas vão acontecer e ninguém consegue evitar pedras no caminho. A qualquer momento elas podem surgir e falhar, errar, contrariedades vão fazer parte. É ilusão da nossa cabeça pensar que nada desafiante vai acontecer. E se vivermos a pensar que nada vai acontecer, não nos treinamos, não desenvolvemos, não expandimos a nossa consciência para conseguir lidar com os desafios. Mas já não precisa de ser assim. Então, existe uma forma e uma maneira que podes gerir os desafios de uma forma mais leve, através de 3 pilares que eu considero que são fundamentais para encontrarmos o equilíbrio perante os desafios da vida e criar um olhar mais humano, mesmo quando a situação se pareça muito dura e sem nenhuma esperança. E quando eu estou a falar de desde um lugar mais humano, eu estou a falar desde um lugar em que usamos a nossa ética, a nossa vontade de agir, a nossa vontade de trazer o nosso melhor, de nos elevarmos perante as circunstâncias e não nos recolhermos, porque há em todos, dentro de nós, como Stephen Hawking nos mostrou também, há uma força que precisamos de reconectar, mas que precisamos de facto de nos conectar, de ter essa vontade de experienciar. Então, o primeiro pilar que precisamos estar muito atentos é à vontade. A vontade. Então, a vontade no método VOA, não é? A vontade é o primeiro pilar e eu até digo que ele é o mais importante, porque sem vontade nós não vamos conseguir viver uma vida consciente, não vamos conseguir ser espontâneos, autênticos, ter uma vida leve, porque sem vontade de fazer esse trabalho dentro de nós, sem vontade de seguir essa voz que às vezes chama por nós e que está dentro, sem vontade de entrarmos
e desenvolvermos o nosso melhor, nós não vamos viver uma vida consciente, vamos reagir, vamos trabalhar, vamos viver de uma forma mais instintiva no nosso dia a dia. E é um pouco isso que é conseguir trazer uma atitude mais positiva, mais de não apego perante a vida, porque ela vai sempre mudar e mudar e mudar. O mundo é imprevisível. Então eu hoje estou a fazer esta live convosco, estou aqui, mas amanhã posso não estar mais, e da mesma forma tu, e de facto podes dizer que eu estou a ser pessimista, mas é realidade, não é? O que nós temos como certo no presente, nós não sabemos se vamos ter certo daqui a uns minutos, daqui a uma hora, duas, amanhã. Então, nós precisamos de facto de trazer a vontade para conseguirmos, em cada momento, em cada presente, cada convite que a vida nos tem para nós, consigamos ampliar a nossa perspectiva e perceber o que é que nos pode elevar, qual é a oportunidade que a vida nos está a pedir. Então, antes de eu falar sobre oportunidade, sobre vontade, sobre a minha perspectiva, quero deixar claro o que não é vontade. Mas também gostava de perguntar o que é vontade para ti? O que é que significa vontade para ti? Queres partilhar connosco? Se pensares assim em vontade, o que é que vem à tua mente? Porque muitas vezes nós estamos a associar a vontade àquilo que ela não é. E é importante trazermos um pouco mais esta noção do que é vontade, já que eu vou repetir muitas vezes a palavra vontade. Então, vontade não é desejar ardentemente alguma coisa, mas o oposto. A Mónica está-nos a dizer desejo, motivação, capacidade, intenção, energia, estado. Vontade também muitas vezes está associada a esta intenção, de facto, a este estado de uma decisão, sendo uma decisão interna de ficar determinado na forma como eu quero agir perante as circunstâncias. Então, quando a Mónica fala em motivação, eu diria que é uma tensão que nos leva a agir, mas é uma tensão que de facto vem interior. É algo que eu digo assim, a minha vida tem sentido porque eu tenho vontade disto. Então ela traz o sentido à nossa vida, à vontade. Que é, para que é que eu estou a fazer isto? Eu tenho vontade de me levar para quê? É quando eu deixo só de pensar em mim, do que eu vou ganhar com alguma coisa que estou a fazer e trazer a força desta vontade para me elevar às circunstâncias, para acrescentar alguma coisa ao mundo à nossa volta. Então, é uma força interior que jamais pode ser revogada apenas se desejarmos. Então, é aquela coisa de que às vezes nós, mesmo neste caminho de consciência, nós já estamos assim tão cansados, porque é esta luta, sem lutar, mas este caminho que temos que fazer constantemente, sem pressa, mas sem pausa, e que às vezes perante os desafios parece que qualquer coisa treme dentro de nós a pensar, se calhar quem vive inconsciente é que tem razão. Então, é um pouco isto, quando eu falo em vontade, nós sabemos que já não há volta atrás. Se eu sei que tenho que viver, expandir a minha consciência, se eu sei que tenho que me desenvolver como humano, se eu sei que na vida há algo que vem de dentro de mim e que no fundo não me deixa estar naquela hora vai, hora não vai, porque eu não consigo já deixar de ir. Reparem, é como a vontade, é como quando eu aprendo a escrever. Já não há como deixar de escrever, não é? Então, a partir do momento que eu aprendi aquilo e a partir do momento que aquilo faz um sentido para mim escrever, eu já não consigo deixar de escrever. Então, eu não consigo fazer
eu não consigo fazer o caminho oposto, mas a vontade traz esta paz de espírito que nos permite aceitar e suportar os maus momentos. Então, é porque existe vontade que quando eu estou assim um pouco indecisa se continuo o caminho ou não, eu continuo porque eu sei que o caminho é por ali, não há volta a dar. E então é uma força que nos ajuda a lidar muito com os desafios, com as resistências, com os momentos mais duros que a vida nos traz. Porque esta escuta interna que precisamos de fazer. Então, na minha vida, a vontade está muito relacionada a uma espada e na próxima live eu vou-vos contar porque como é que eu associo tanto, o que é que aconteceu na minha vida para trazer tanto esta associação. Então, continuando aqui um pouco com história, eu gostava de vos falar agora de Abraham Lincoln e é mais uma história mais associada ao mito do que a um homem de verdade. Então, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América, decretou a emancipação dos escravos, foi considerado um dos inspiradores da democracia moderna e tornou-se uma das maiores figuras da história americana, porque ele defendia a causa dos pobres e dos humildes. Mas também estamos a falar de um homem que sofreu com muita depressão, teve a vida inteira a lutar contra pensamentos suicidas. E aqui eu faço assim um breve parênteses, porque nós temos sempre tendência a olhar para o palco, não é? E esquecemos que muitas vezes já há de facto estes bastidores que não vêm ao de cima, que nós não vemos sequer nos outros e por isso às vezes até nos leva a achar que a vida dos outros é mais simples do que a nossa, porque nós conhecemos sempre os nossos bastidores, mas não raramente vemos os bastidores dos outros. De eu ver os bastidores, eu perceber que por, por trás às vezes de coisas que parecem formidáveis e parece que existe ali uma força extraordinária, existem também existem também tons escuros, existem também dificuldades. E na verdade, a sua vida foi muito pautada por aguentar e transcender a dificuldade. Ele era de uma família pobre, ele perdeu a mãe durante a infância, teve que aprender a tratar da educação dele sozinho, perdeu a mulher que amava, aguentou múltiplas derrotas, enquanto criava as suas vezes. Então, em determinado momento, Lincoln passou a acreditar que os seus sofrimentos tinham sido destinados, que eles tinham um propósito. E é aqui que tudo muda na vida dele. Então, agora eu convido-te a parar e a refletir um minutinho. Quantos dos nossos propósitos, quantos dos teus propósitos estão disfarçados de problemas e nós não paramos para perceber e nem os conseguimos ver? Então, qual é a dificuldade que sentes hoje na tua vida que se podia tornar uma missão para ti, como este homem, não é? nos mostra? Então, é um momento para refletir um pouco sobre isto, não é? Qual é o nosso propósito que se calhar está disfarçado de problema em nós e que nós precisamos de olhar de outra maneira, olhar com outra perspectiva? Se quiseres comentar, fica à vontade. Vamos ter muito gosto em saber um pouco de ti também. Então, nós, se calhar, perante uma situação como a dele, passaríamos a vida a lamentar-nos, a tentar encontrar o caminho de não resistência, mas ele foi uma pessoa que suportou tudo o que aconteceu com muita paciência, porque ele pensava, ele tinha uma frase que era muito interessante, que é isto também passará, que nos mostra a impermanência, não é? Que muitas vezes é o que nos causa tanto sofrimento na nossa vida, porque tudo vai mudar, nós não vamos controlar que mudanças hajam fora de nós. Só que muitas vezes esquecemos que nós também temos que mudar por dentro, porque assim como há mudanças que estão sempre a acontecer à nossa volta, há sempre mudanças que têm que acontecer dentro de nós, porque tudo está nesta evolução, neste movimento impermanente e contínuo. Então nós queremos travar as mudanças às vezes à nossa volta, mas também esquecemos que nós precisamos de mudar e o obstáculo muitas vezes é esse alerta. O que é que tu, se calhar, o que é
que a vida te está a convidar a mudar? Que perspectiva é que ela está a convidar a ter? Então, não se trata não se trata de evitar obstáculos. Esta história e esta frase mostra-nos como estava bem presente esta impermanência da vida. Por isso nós temos que contar com os obstáculos, com estas mudanças que vamos ter que fazer. Elas não podem ser, digamos, controladas, mas podemos aprender a geri-las. Então, lembrem-se que o caminho da menor resistência não tem nada a ensinar. E se queremos de facto estar num movimento mais fluido com a vida, não é? Em que a vida à nossa volta, nós vamos mudando e a vida vai mudando e vamos aceitando melhor todas essas mudanças que a vida nos vai dando, nós precisamos de, por vezes, trazer muito esta força da nossa vontade, esta nossa determinação para lidar com os obstáculos. Então anota isso, se fizer sentido para ti, o caminho de menor resistência não tem nada a ensinar. Então o verdadeiro poder deste homem residia não na sua inteligência ou ambição, mas na sua vontade, na sua capacidade de suportar as desventuras do destino, enquanto continuava focado no que acreditava ser a sua missão de vida. Então é este pulsar, esta vontade que eu tenho de manter no que eu sinto que é o meu propósito, o importante para mim. E isto chama-se também amor fati. Aceita o teu destino na forma que vier, mas não te vitimizes. Então, lembra-te que podes mudar a tua percepção, podes agir, mas isso tudo só trará frutos se tu te aprenderes a te ajustar e a viver num mundo repleto de imprevisibilidade. Nada do que tu conquistas hoje vai ser seguro amanhã. E temos de estar sempre nestes, como eu digo, a fazer estes upgrades como aos telemóveis, não é? Então, o nosso cérebro, todo o nosso ser, ele vai estar sempre nestes upgrades que nós vamos precisar de fazer. Olhem para o obstáculo, como diz, qual é o upgrade que eu preciso de fazer. Abram, expandam a vossa perspectiva, não fiquem focados nas dificuldades. E é um pouco isso que eu vos convido hoje a trazerem à prática da vossa vida. Então, um outro ponto importante do pilar da vontade é que controles as tuas expectativas. É conseguir olhar para o problema que existe à nossa frente e pensar, talvez não seja tão mau quanto me parece à primeira vista. Então nós vamos começar a relativizar para poder ressignificar. Então talvez como na história do rei, este problema também esconda um tesouro para quem estiver disposto a fazer alguma coisa. E esta análise remete-nos muito à percepção. É um convite a ver as coisas como elas são, sem julgamento. Quando eu falo controlar as nossas expectativas, nós vamos pensar amanhã eu quero sair de casa às tantas horas, minha expectativa é chegar ao trabalho passado 10 minutos, então de repente a estrada está cortada, eu não vou poder ir para o trabalho em 10 minutos e eu começo logo a emitir juízos de valor, a fazer críticas e é muito importante dizer assim, ok, como é que eu posso lidar com isto sem entrar neste sofrimento, de uma forma que eu possa lidar com isto de uma forma que isto me traga leveza e que eu possa perceber o que é que se calhar eu preciso, qual é a rua para a qual eu preciso de passar hoje, que eu não passaria se o trânsito não estivesse neste estado. Então é a mesma coisa que se eu acerto com o pé na mesa, não é? Com o dedo do pé na mesa, eu posso ver isso e achar que o universo está contra mim, porque ele gosta de me dar uma atenção especial. Posso reclamar com a mesa, bater na mesa, porque é claro, ela entende tudo o que eu digo. Posso aceitar que as coisas acontecem a qualquer um e posso interpretar como um sinal para que eu tenha mais atenção. Mas isso é uma escolha nossa, uma escolha de cada um de nós, uma escolha individual. Mas é um pouco isto. O que é que, na relação com o mundo, como é que eu me estou a posicionar nas minhas escolhas, na forma como eu estou a perspectivar, na forma como eu estou
porque a situação é a mesma, mas a percepção sobre o evento vai definir como eu vou reagir. E como vemos e entendemos o mundo e o que decidimos fazer com essas informações é a nossa percepção. Então, temos outra história que eu vos trouxe, que é do Rubin Carter. Ele foi pugilista americano na década de 70 e ele viu sofrer um abalo enorme na carreira dele, porque ele foi condenado a cometer homicídio triplo. Ele era inocente, mas foi condenado a 3 prisões perpétuas. Então, ao ser levado para a prisão, Carter pediu para falar com o diretor. E ele diz-lhe: eu sei que você não tem relação com a injustiça que me trouxe até aqui, não é culpado pelo que me trouxe até aqui, este lugar, mas eu estou decidido a permanecer aqui até à hora de sair. Mas não irei, em circunstância alguma, ser tratado como um prisioneiro, porque eu não sou e jamais serei impotente. Então, alguns podem assumir que Carter era cheio de si ao dizer isto ao diretor do local onde ficaria preso, sabe-se lá por quanto tempo, mas a declaração dele quer dizer outra coisa. Ele quer dizer: eu não abrirei mão de mim mesmo. E isto significa que ele sabia que ainda tinha escolhas que podia-se fazer. Contudo, se aceitasse a condição de prisioneiro, ele diria para si mesmo que tudo lhe foi tirado. Então ele perderia o poder pessoal dele. E a única coisa que não nos podem tirar de nós é este poder, é a nossa mente, é o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas. E Carter entendia que as nossas percepções do mundo estão dentro da nossa esfera de controle. E por isso eu vou repetindo sempre muito isto ao longo das lives, ao longo destes 21 dias, de que podemos decidir o que fazer com o que acontece. Como a história da mesa, não é? Podemos gritar, desesperar, chorar, reagir, não é? Ou podemos colocar o foco naquelas escolhas que nos elevam. E foi isso que Carter fez. Escolhas que que trazem respeito a quem nós somos. Então ele decidiu usar o tempo na prisão como uma universidade particular. Ele leu, estudou, absorveu tudo o que pôde em termos de conhecimento que podia ser útil para reconquistar a sua liberdade legal. E é um pouco isto, não é? Ele jamais desejou ser enviado para a prisão, mas ele decidiu que isso não era isso que ia afetar. E certamente que encontrarás na tua vida situações justas e outras injustas. Como a dele, podes te sentir perdido, perdida, desesperada, impotente. Mais cedo ou mais tarde, os obstáculos vão surgir na nossa vida e na vida de todos nós. É um facto. E esse sentimento de justiça ou injustiça pode também estar presente, mas percebam que não é o obstáculo em si que é o problema, são a forma como nós percepcionamos, as concepções que nós temos dele. E na tua mente há sempre esta ideia de quando as coisas não acontecem à nossa maneira, acreditamos que ficamos em desvantagem. E isso é um desafio para nós, não é? De facto, quando eu quero sair de casa e chegar ao trabalho em 10 minutos e isso não acontece, eu penso que fico em desvantagem. E a pergunta que eu vos faço é: será que eu fico em desvantagem? E agora de repente surgiu-me esta ideia, não é? Que por vezes nós também vimos nesta questão dos acidentes, não é? Que é quando as pessoas perdem um avião que de repente ele cai, não é? E que de facto é isso. Será que quando a vida me traz assim, tipo, não era isto que eu queria que acontecesse, eu queria tanto ir e de repente não vou, será que não há um motivo maior para eu não ir? E eu convido-vos a que façam isso, porque eu faço muitas vezes isso. Quando algo acontece, eu pergunto: ok, então o que é que será que eu preciso de fazer? Para o que é que será que eu preciso de olhar? Não entrem logo naquele desespero, naquele descontrole. Experimentem outra forma de estar. Então, o que importa não é o obstáculo, é como reagimos ao obstáculo. Podemos escolher não ser a pessoa que vê a crise, ser a pessoa que vê a oportunidade.
Não ser a pessoa que perde a cabeça, ser a pessoa que mantém a calma. Não ser a pessoa que se ilude com pouca coisa, ser a pessoa que olha para a realidade objetivamente. Então, estas são escolhas que nos podem ajudar a prosperar. Quando eu digo elevar, é prosperar, a sair daquele lugar que às vezes nos aprisiona, não é? E se escolhermos corretamente. Porque a pior coisa que pode acontecer não é o obstáculo em si, mas abdicarmos da nossa força interior, do nosso poder interior, mesmo que isso seja muito desafiante. Então é verdade que coisas terríveis podem acontecer, que todos somos tocados por isso e acreditem que é impossível viver longe dessa realidade, nem nunca vai ser da minha intenção fazer-vos passar que o mundo é cor-de-rosa, que vivemos num mundo de ilusões, porque não vivemos, vivemos num mundo de terreno, um mundo com muitos desafios diariamente. Ao meu consultório, de muitos colegas meus, surgem casos que de facto são muito, muito duros de lidar, mas com estas histórias que eu vos vou trazendo, eu também quero que percebam que, apesar de serem duras, há uma esperança. Mantenham sempre essa ideia, porque onde vocês puserem o vosso foco, onde vocês puserem a vossa mente, aquilo que vocês escolherem pensar, é aquilo que é essa energia que vos vai movimentar. E isso é uma escolha que só pode ser vossa. Não adianta alguém vir de fora e dizer, porque não vai colar. Tem que vir esta vontade. E daí eu digo, vontade é a primeira coisa, está bem? Vontade de eu lidar com a situação, porque ninguém vai lidar comigo, por mim. Quando eu chego a adulto, eu estou por minha conta, entre aspas, no sentido de eu preciso de crescer, preciso de me desenvolver de outra forma. Eu já cresci em termos físicos, já conquistei muitas coisas fora de mim, mas eu tenho que me conquistar como ser humano. E esse é de facto um desafio para cada um de nós, mas que é um caminho também muito bonito. Então, e com os casos que vos trouxe até aqui hoje, a minha intenção é que percebas que se fosse uma pessoa com vontade de trabalhar ativamente nos teus problemas, observando, refletindo, ensaiando novos comportamentos, novos ângulos, porque precisamos de ser totalmente ativos e comprometidos com o nosso próprio processo. É isto que eu vos quero transmitir. Ativos e comprometidos, sem pressa, mas nem sem pausa. E às vezes pode até parecer que estamos a passar por um deserto, não é? E estes exemplos que vos trouxe são pessoas que têm muitos desafios, mas que abrem-se a outras possibilidades, aceitam. Uma outra frase que eu sinto que é muito importante quando um obstáculo aparece é eu dizer é o que é. Então eu recebo o presente. E esse é o que é, são gatilhos, são forças que nos conectam agora, é o que é, vem de fé também, é o eu sentir que é isto, é o presente. E agarram a oportunidade em cada obstáculo para trazer o melhor de si. Encontrarem se calhar uma força que nunca tinham reparado neles próprios. Quando a gente diz encontrar uma luz dentro de nós, e que eu tantas vezes vou repetindo também ao longo do desafio, eu estou a falar de encontrar esta sabedoria, encontrar este poder, esta força interior, que muitas vezes o mundo lá fora, as distrações todas, não nos deixam percebê-la. Sem desafios, muito menos nós vamos encontrá-la, porque são coisas que se sentem, não se veem. E para que eu sinta, eu preciso de experienciar algo, eu preciso passar por algo. Não cai nada do céu. E é um pouco esta a ideia de que percebam que a dor é inevitável, mas que o conhecimento permite este encontro com o que nos eleva. E por isso deixamos de viver ali aprisionados na dor, fechados, presos. E então é deixar-nos, este caminho é um deixar-nos governar pelo sofrimento, porque facilmente, o mais fácil mesmo, é governarmos pelo sofrimento, pelo desespero, não é? Então, se estás perante um desafio, um obstáculo, reflete um pouco nisto que eu te estou a dizer hoje, a que transformação é que a vida te convida, que novo ângulo, o que é que precisas de aprender com a vida, que upgrade, não é?
Então, apoiar-te a ti mesmo, respeitar-te a ti mesmo e cuidar de ti é não te dispersares com o que acontece na vida e com o que não podes controlar. Então, ok, é o que é, está a acontecer isto. Como é que eu posso respeitar-me? Como é que eu posso lidar com isto como ser humano que cuida de mim e que cuida do mundo à sua volta? Porque sempre que eu me desespero, eu também vou trazer essa energia para o que está à minha volta. Então, no método VOA, nós trabalhamos algumas técnicas e ferramentas que nos ajudam a ativar e viver com esta vontade, a escutar esta vontade, a perceber esta vontade, a dar voz e ouvidos, digamos, a esta parte de nós que é a nossa espontaneidade, que é a nossa autenticidade, aquilo que pulsa dentro de cada um de nós. Então, o segundo pilar é a orientação. Então, perante um obstáculo, para além da vontade, que é o nosso primeiro passo, precisamos de agir com coragem e não com medo. Então, perante alguma coisa que eu não estou habituado, que me tira da zona de conforto, percebam, o cérebro, órgão de sobrevivência, vai-nos sempre trazer a emoção medo, quando eu tenho que enfrentar um caminho que eu desconheço. Porque o medo não nos vem para aterrorizar, ele vem dizer, olha, tem cautela, tem cuidado, porque é novo, tu não podes ir a conduzir, a falar ao telemóvel, porque tu estás a conduzir pela primeira vez por aqui, tu precisas de ir atento ao que vai acontecer para que não aconteça nada de mal. Então, o medo vamos ter que trazer esta questão de eu preciso da coragem como uma virtude para lidar com o medo, para agir com o coração. E coragem não é apenas tomar atitudes ousadas, como largar o emprego, vender tudo o que tens e para outro país. Também é falar com alguém que nos pareça intimidante, apresentar uma proposta, isto é eu mostrar um pouco de mim, agir mais de acordo com o que pulsa dentro de mim, com o meu coração, é fazer aquilo que eu sinto que quero fazer. Então, as condições raramente são as que nós desejamos, nunca nos vamos sentir 100% preparados para as mudanças, nunca achamos que é um momento certo e isto já é mudanças que às vezes não é tanto por os obstáculos só à nossa volta, são mudanças que pulsam dentro de nós fazer. Então não há problema se te sentires desencorajado, desencorajada, não há problema falhar muitas vezes. O que não podes é desistir de ti mesmo ou de ti mesma. Neste momento, percebe, aproveita um pouco também este momento de tomar um chá, de refletir. Qual é aquilo que neste momento é a minha vontade na minha vida? Que mudanças é que eu quero trazer? Que mudanças é que eu sinto que a vida me está a convidar a viver, mas eu sinto que há um medo em mim de o fazer. E nós, para perceber o medo, temos que falar com ele várias vezes, então, porque às vezes o medo vem muito disfarçado, como eu vos tenho vindo a dizer. Então, quando estamos dispostos a desenvolver uma atitude mais responsável, precisamos saber lidar com o erro, com o risco de falhar, com ter que mudar outra vez os nossos planos, ser capaz de suportar sentimentos negativos, porque vamos ter sempre que lidar com situações que não controlamos e que nos podem causar frustração. Tudo que é novo, tudo que sejam mudanças que eu não esteja habituado. Então nós não controlamos a 100% o nosso destino, mas podemos sempre construir este estado interior que influencia a forma como vivemos. Então agora que já percebemos que precisamos de vontade, de coragem, não é? Para influenciar a nossa vida e transformar o que precisa de ser transformado, há um terceiro pilar que fecha esta tríade e que requer uma atitude que é a ação. Então a ação ela vai trazer esta ideia de que faz o que puderes. Então muitas vezes nós estamos cheios de boas intenções, mas nós precisamos de agir. E como Thomas Edison nos lembra, quando achar que esgotou todas as possibilidades, lembre-se, você não esgotou. Então este convite para a ação é dizer, às vezes parece que já fiz de tudo,
para encontrar uma casa, eu já fiz de tudo para fazer ver a alguém alguma coisa, eu já fiz de tudo, eu já não sei o que é de fazer mais. Às vezes é uma frase muito fácil de sair. Então, quando isso acontecer, pergunta-te: será? Porque a nossa ação no mundo é uma ação de infinitas possibilidades e o que nos limita é a nossa janela, a forma que nós estamos a ver as coisas. Então, há coisas que acontecem todos os dias que nós, se andássemos para trás um bocadinho na nossa vida, dizemos: eu nunca diria que isto ia acontecer. Não é? Eu acho que, pensando um pouco na quarentena, por exemplo, não é? Que de um dia para o outro tudo parou, coisas assim, de repente acontecem que mudam completamente as coisas. Então, a ação significa persistência, flexibilidade para agir em direção ao objetivo, que é, não é? Se fôssemos pensar na questão do Lincoln, percebeu que tinha um propósito, então esse propósito, ele trouxe esta persistência nele, não é? Esta flexibilidade para se calhar pensar: o que é que eu posso fazer mais para libertar estes escravos, para fazer o que eu acredito que pulsa dentro de mim fazer. Então, desta forma, nós podemos desmontar obstáculos, um passo de cada vez, fazer uma ação direcionada uma atrás da outra, trazer consistência, mas sempre ação, por favor, está bem? Então, para uma história, para que percebam um pouco melhor esta ideia da ação, fala-nos de uma mulher, da Amélia Earhart. Ela tinha o objetivo de se tornar um pilota de avião, mas na década de 1920. E isso não parecia ser possível nessa altura, não é? Em 1920, até que um dia o telefone tocou. E uma pessoa muito simpática disse à Amélia: precisamos de alguém disposto a pilotar o primeiro voo transatlântico liderado por uma mulher. A nossa primeira escolha desistiu, você não vai realmente pilotar o avião, 2 homens irão com você, eles cuidarão de tudo e serão pagos, mas você, Amélia, não será e você pode não sair viva. Então, esta era uma oferta frustrante para alguém cujo sonho era pilotar. Então, a questão que te faço é: aceitarias esta proposta, a saber que poderias morrer no meio do caminho e, caso sobrevivesses, não irias receber um cêntimo pelo que fizeste? Nem sempre a vida é justa na forma como conseguimos olhar para ela. E é um pouco isto, não é? Muitas vezes, fazendo aqui outro parênteses, quando eu me coloco, eu percebo uma injustiça, não é? E quando eu me coloco nesse sentimento de injustiça, vem, como na aula anterior eu vos falei na live, que nós acabamos por sentir-nos abaixo, impotentes para lidar com a situação. E é isso que nós temos que combater, ampliando a nossa perspectiva. Então, será que aceitarias? Ainda ninguém respondeu. De qualquer das formas, é importante que nesta situação tenhas sempre, quando estás perante um desafio, todas as cartas na mesa, porque uma parte de nós vai saber sempre o que fazer e nós temos que aprender lá a escutar. E nesta semana, nos próximos 8 e 7 dias que vamos trabalhar o Eu Posso, nós vamos aprender a escutar essa parte de nós que nos mostra o que é que precisamos de fazer. Mas temos que ter cuidado, porque o medo provavelmente nos poderia deter perante uma situação. Podemos nos questionar, por exemplo, se estivéssemos perante esta situação da Amélia: será que eu sou qualificado o suficiente? Será que conseguirei arcar com os custos? Será que alguma coisa melhor vai surgir depois? Será que não é cedo demais para decidir isso? Não foi assim que eu imaginei que iria ser. Então, aqui temos as expectativas, temos o medo. Assim como nós perguntamos muitas vezes o será que nos vai levando para longe daquilo que nós sabemos que temos que fazer, nós também muitas vezes trazemos isso. Então estejam atentos a estas poeirinhas que vão turbar a nossa visão e não nos vão deixar escutar e fazer o que realmente
queremos fazer. Mas então o que é que a Amélia fez? Ela aceitou. Então as condições não eram perfeitas, mas eram alguma coisa em direção ao seu sonho. E isto remete-nos também para esta análise, não é? De que quando algo, a vida me traz uma proposta, não é bem o que eu quero, mas será que ela está de encontro ao meu sonho, encontro aquilo que eu quero, encontro aquilo que pulsa dentro de mim? Porque às vezes aquilo que se vai apresentar não é de facto a forma como nós apresentamos, mas trazer este sentido de direção ajuda muito. Então, olhem que interessante, mesmo com vontade e coragem, o medo e a resistência aparecem na nossa vida de muitas outras formas. E é isso um pouco que eu quero que também estejam atentas e atentos como é que o medo está a aparecer na minha vida, porque ele aparece bem disfarçado, garanto-vos. Então, hoje a Amélia é conhecida como a primeira pioneira de aviação nos Estados Unidos, um símbolo para homens e mulheres. Então, se queres superar algum problema, o primeiro passo é este também, a ação, começar a fazer alguma coisa. Perante um obstáculo, eu vou fazer alguma coisa. De qualquer forma, decidi realizar sempre uma ação que seja direcionada para o que pulsa dentro de mim, para a minha intenção, para o que me leva. Então, trazer esta postura ativa, aceitar a responsabilidade pelos nossos atos, perceber que somos vulneráveis, que podemos falhar, mas não entender isso como algo que não deu certo, apenas que o caminho não era por ali. Então, as pessoas que se focam nas oportunidades, elas abrem-se às possibilidades que a vida se lhes apresenta, e se desejas superar um problema, começa de alguma forma. Isso é a única forma de resolver o problema, é olha para o problema, aceita o problema, percebe o que é que eu vou fazer perante isto, qual é a minha ação, qual é a minha vontade de agir perante isto. Então, recapitulando, os 3 pilares são vontade, orientação e uma ação, uma atitude aberta ao que está a acontecer. Então, a vida tem muitos momentos desafiantes e com os quais não é nada fácil lidar, que escapam completamente ao nosso controle, que não dependem de nós, não dependem da nossa influência, mas por muito difícil que seja lidar com o sofrimento, há pessoas que conseguem desenvolver este estado interior que lhes permite aceitar e lidar com o que acontece com calma, com o que as torna ainda mais humanas. E percebem que são eles próprios que têm mais poder para influenciar a vida deles e mudar o que pode ser mudado. São então aquelas pessoas que se atualizam, tentam não repetir os padrões das respostas do passado, percebem que são livres para fazer as suas escolhas e tomam conta de si, nutrindo-se com o que sentem que é melhor para si e para os outros. Então, percebam que a vida é uma luta sem luta, as mudanças podem ser uma oportunidade, a vida muda porque nos convida a algo de novo, que não é propriamente bom nem mau, e isto retira-nos as expectativas, não é? Apenas diferente, apenas olhar de uma forma diferente para a vida, experienciar algo diferente. Então, esta dimensão vai-nos permitir viver os processos que fazem parte da vida com mais fluidez e trazer mais sentido ao que está a acontecer, e isso torna tudo mais fácil. Se tiveres alguma questão, eu estou disponível para responder. Entenda então que o trabalho dentro de nós é um processo contínuo, que tratar de um terreno, ele exige-nos e pede-nos um cuidado constante, requer tempo, não é instantâneo. Perceber qual é a nossa melhor forma de agir, requer libertar também o que está velho, aqueles padrões que já não estão de acordo com o que nós queremos. E isso temos que trazer, não é, este empenho, não é? Porque a falta de paciência bloqueia a aprendizagem, bloqueia todo o processo, e é preciso seguir este passo a passo com estratégia, viver com esta gestão deste nosso mundo interior que tem pensamentos, percepções, emoções, ações que precisamos ter. Mas percebe que as verdadeiras mudanças são de dentro para fora, que precisam de acontecer, e todos os dias não deixes de cuidar um minuto que seja de ti, olhar e acolher a ti mesmo. Lembra-te de que quem constrói a tua realidade és tu, e este processo continuará a correr de forma automática e inconscientemente até tu te dares
conta disso, e é ciência que nos mostra isso. Amanhã de manhã, antes das 8, eu vou enviar o primeiro desafio deste terceiro ciclo Eu Posso, em que vou tocar na prática em muitos destes pontos. Então vamos voltar um pouco às meditações, mas também à prática, não é? Vocês têm reparado que eu tenho trazido muito mais prática, para que durante o dia possam estar mais conscientes de algumas questões, e viveres mais a partir do teu centro. Se tiveres dúvidas com os desafios, com as meditações, como está tudo a funcionar, sabes que podes usar o meu e-mail, falar comigo pessoalmente, e podes contar com a minha ajuda. O e-mail está disponível no grupo. Hoje vimos e aprendemos sobre esta tríade completa para ter uma vida mais leve. Não importa quanto a vida pareça dura, quanto pareça estar difícil, onde há vida há esperança. E justamente por isso é que eu estou neste trabalho com vocês de 21 dias, no ponto de equilíbrio, para que possas trazer e aflorar mais esta consciência, fortalecer esta tríade, porque ela é muito estruturante na nossa personalidade, e quando esta tríade está ativada em nós, ela vai acionar um quarto elemento, que é o poder consciente da escolha, que eu vou falar mais profundamente na próxima sessão. E é exatamente sobre isso que vamos falar então na próxima quinta-feira, sobre escolha, de como ativar o poder consciente da escolha para ter uma vida mais leve, plena e autêntica. E quero agradecer-vos muito por terem estado até ao final. Hoje a live ainda foi mais longa do que ao costume. Espero que tenha valido a pena, porque ela traz muito conteúdo, mas muito deste conteúdo precisa de ser, digamos que, ainda pensado, refletido, interiorizado, e esse é um trabalho que só tu podes fazer. Então o caminho da tua mudança precisa do teu primeiro passo e compromisso. Não te deixes intimidar pelas crises e dificuldades. E para encerrar, gostaria de citar uma frase do próprio Stephen Hawking, que nos diz: lembrem-se de olhar para o céu e para as estrelas, e não apenas para baixo, para os vossos pés. Então é esta amplitude, olhar para esta luz que brilha em cima de nós, e que existe lá em cima, e que nos ilumina tanto, este brilho que existe e que por vezes os problemas só nos colocam neste fechamento em nós, e esquecemos que existe de facto as estrelas. E esta frase para mim é muito bonita, então tragam essa frase quando sentirem que, ok, está a pesar um bocadinho, porque estas frases ajudam-nos a, ok, amplia. Então comenta no meu feed a que te inspira esta frase a ti, qual foi o sentimento de participares nesta live hoje, e uma boa noite, até amanhã. Se estás no grupo, até para a semana, na próxima live. Conto contigo. Se achares que está a fazer sentido para ti, tenho todo o gosto de te acompanhar. Uma boa noite para ti.